Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos, à celebração do Dia do Senhor, neste dia da Santíssima Trindade. Todos aqueles que nos encontramos aqui na Sé, os que nos visitam, que estão aqui de passagem e celebram a fé connosco, aqueles que nos acompanham através da Antena 1 Açores, do Rádio Clube de Angra, da estação de televisão por cabo, a Vitec. Este é o Dia do Senhor e celebramos o principal mistério da nossa fé, a unidade e a Trindade de Deus. O Senhor é um só, Deus é um só, mas é comunhão de amor infinito nas três pessoas divinas. Então, para o cristão, a solidão não faz sentido, porque o nosso Deus é família. Vamos interrogar a nossa consciência, perguntando-nos como é que Deus está na nossa vida, como é que nós fazemos família com Deus e uns com os outros. E pelos nossos pecados, pelas nossas infidelidades, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Fizeste dele quase um ser divino.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Meus irmãos, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, no dia em que já procedemos à coroação do Império dos Quatro Cantos, aqui na nossa paróquia, da Sé, na Igreja da Misericórdia. Unidade e Trindade de Deus é o mistério principal da nossa fé. Um só Deus em comunhão de amor infinito, das três pessoas divinas. É o mistério de Deus. Mas a dimensão do mistério de Deus que importa acentuar não é tanto
a nossa incapacidade de compreender, mas, acima de tudo, a dimensão da inesgotabilidade do mistério. E por isso hoje somos chamados, sobretudo, a contemplar o amor de Deus revelado por Cristo. É esta revelação que importa acolher e que importa interiorizar dentro de nós. Santo Agostinho meditava este mistério passeando numa praia e viu um menino que trazia uma conchinha de água que deitava numa cova feita na areia, uma cova que evidentemente não enchia. Agostinho, intrigado, perguntou ao menino: "O que fazes?" Ele respondeu: "Vou colocar toda a água do mar nesta cova." Santo Agostinho riu-se perante a inocência e o sonho impossível do menino. "Por que te ris?" questionou o menino. "Pois fica sabendo que é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesta cova do que compreenderes o mistério da Santíssima Trindade." E desapareceu. Esta história mostra como é difícil explicar Deus. Acima de tudo, importa que nos saibamos aproximar dele, do seu amor e da sua misericórdia. Por isso, o Deus que Jesus Cristo revelou tem um rosto, o rosto de Deus Pai Criador, do Filho Redentor e do Espírito Santo Santificador. Importa, pois, que nos interroguemos sobre a imagem de Deus que temos dentro de nós. A nossa vida, o que diz de Deus? Temos de continuar a dizer Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, e não apenas a dizer coisas sobre Deus. Porque coisas sobre Deus muitos dizem e sempre disseram, em todo o sítio e em toda a parte. Hoje em dia há inúmeras seitas, inúmeras espiritualidades, inúmeras experiências religiosas. E o coração humano como que deseja voltar ao sagrado. Só que este regresso ao sagrado não pode dar-se de qualquer maneira, muito menos através de práticas de esoterismo ou até de bruxarias, como tantas vezes se vê por aí, mas que não têm nada a ver com a fé no nosso Deus uno e trino. A fé significa sempre confiança no Senhor, não práticas esotéricas. Muito menos o nosso Deus tem a ver com mentes fanáticas que ainda existem no nosso tempo e que até se tornaram intolerantes a recorrer à violência. Ninguém pode, de boa fé, invocar Deus para praticar qualquer forma de violência, seja ela qual for. Quais são então as forças que nos conduzem no dia-a-dia da nossa vida? Para o discípulo de Jesus, é o Espírito que ele envia com o Pai a conduzir no caminho até à meta final da vida. O Espírito receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar, diz Jesus. Ele é amor a falar em mim, a inspirar-me, a ser luz de Deus no meu caminho. O que os discípulos não podem compreender é precisamente a paixão e a morte de Jesus. E só com a vinda do Espírito compreendemos. Não há ídolo que saiba anunciar o futuro. Só Deus anuncia antes de acontecer e explica-o depois de acontecido. Mas atenção, Jesus não deixou nada por dizer. É apenas o Espírito Santo que nos conduz para a meta, para a verdade total. São João da Cruz escreveu que, ao dar-nos como deu o seu Filho, que é a sua palavra e não outra, Deus disse-nos tudo e de uma só vez, nesta palavra única. E já nada mais tem para dizer. E o Papa Bento XVI advertiu-nos bem que é preciso distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas é ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história, como é o caso da mensagem de Fátima no nosso país. É esta a palavra que nos revela
como Deus é família, como uma nascente que não se pode fechar em si mesma, uma nascente que não pode ser vedada, uma água que transbordará de um para o outro sítio. Bem escreveu São João da Cruz: aquela eterna fonte não havia ninguém, embora e bem sei eu de onde vem, embora seja noite. Oh, meus irmãos, como é noite tantas vezes. O nosso coração, como é noite tantas vezes a nossa própria visão de Deus. Para termos uma nova visão de Deus, importa meditar o maravilhoso hino da sabedoria do livro dos Provérbios. Uma sabedoria personificada numa filha inteligente, anterior à criação do mundo e que acompanha sempre Deus ao criar o homem. É neste encontro feliz entre a divindade e a humanidade que a tradição cristã identificou na sabedoria divina aqui celebrada o retrato do próprio Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, diz-nos o prólogo do quarto Evangelho. E o hino cristológico da carta aos Colossenses, ele é a imagem de Deus invisível, gerado antes de todas as criaturas, pois foi por meio dele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Esta sabedoria identifica-se para nós com a consciência da proximidade do Senhor, que não está lá em cima distante nos céus, separado de nós, mas está próximo de nós. É o Espírito Santo que toca o coração, que inspira novas ideias, que ilumina novos caminhos. É este Espírito que nos leva à verdadeira sabedoria. São Paulo diz-nos: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o verdadeiro império do Espírito Santo nas nossas almas e nas nossas consciências. Só assim é possível viver e superar as tribulações, as angústias da vida, com que tantas vezes ela nos coloca à prova. E assim abrir constantemente o nosso coração a uma esperança que não engana, cuja meta é o céu. É este Senhor nosso Deus que é amor, que celebramos e que acolhemos e que constantemente nos atrai para si. Saibamos ser sacramento da sua presença. Saibamos atrair outros à comunidade, à nossa comunidade, à comunidade de cada um de nós que celebra o Senhor uno e trino. Saibamos recriar a nossa vida no Espírito do Senhor, recriar a família da nossa casa, saibamos recriar a família do lugar onde nós trabalhamos, saibamos recriar a família do grupo a que nós pertencemos, por este Espírito Santo que nos é dado. Então saberemos realmente dar glória a Deus, dar glória ao Senhor. A glória é o que é próprio de Deus no coração também daquele que acredita. Então rezaremos com propriedade, como tantas vezes o fazemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai.
De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso por intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo cheios de confiança: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, para que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por todos os que, como nós, adoram Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Santíssimo, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviastes o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o qual é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome. E por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e que Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da nossa diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ao rezarmos o Pai Nosso, que nos prepara sempre para a comunhão sacramental, em cada Eucaristia, vamos pedir hoje ao Senhor que nos ilumine sempre para termos esta consciência de sermos filhos de Deus e também à maneira e à imagem da Santíssima Trindade, fazermos sempre a nossa aproximação a Deus através da experiência comunitária e nunca apenas através da experiência individual.
de maneira que vamos fazê-lo com as mesmas palavras com que Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos todos na paz de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo.
ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Lembrar que esta semana temos um feriado na quinta-feira, mas que não é apenas um feriado, é também um dia santo, um dia de preceito, o dia do corpo de Deus. Nós vamos celebrá-lo aqui na Ouvidoria de Angra e na Sé Catedral. Vamos celebrá-lo como é habitual. Na quarta-feira, pelas 18 horas, haverá a missa vespertina, como ao sábado. Na quinta-feira, pelas 11 horas, teremos a primeira comunhão, não só dos que fazem catequese aqui na Sé, mas também no Colégio de São Gonçalo, com 2 batismos de crianças em idade escolar, em idade da catequese. E desde a 1 da tarde até às 5 da tarde, o Santíssimo Sacramento estará exposto para a adoração e a oração individual. Estarão as pessoas, os membros da Confraria do Santíssimo Sacramento, bem como todas as outras pessoas da comunidade. Pelas 18 horas, o Sr. Bispo presidirá aqui a Eucaristia, após a qual sairá a procissão para a Igreja de Santa Luzia. Nesta procissão, para esta procissão foram convidados todas as paróquias da nossa ouvidoria para integrarem a procissão com a sua cruz paroquial, os seus párocos e os fiéis que puderem estar presentes, porque esta é a única procissão do Corpo de Deus na nossa ouvidoria. Ela seguirá o giro da Rua da Sé, Rua do Palácio, da Miragaia, Chafariz Velho, Rua do Padre Máximo e a Igreja de Santa Luzia. Após a procissão, haverá uma oração final e a bênção do Santíssimo Sacramento. De modo que o culto eucarístico fora da missa aparece assim de uma maneira pública fora do templo, praticamente nesta procissão do Corpo de Deus. De modo que, se há procissão que faz sentido, a do Corpo de Deus faz todo o sentido como testemunho público nas ruas da nossa fé, na presença real do Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. De maneira que vamos todos empenhar-nos para tomar parte nesta celebração da próxima quinta-feira e na respectiva procissão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz um domingo bom para todos e a todos o Senhor acompanhe.